Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Venho nesse momento de grande desafio para o planeta Terra trazer alguma mensagem para vocês de entendimento e talvez até de conforto. Quando a gente entende melhor o que a gente está enfrentando, muitas vezes isso nos traz uma certa calma, né? A gente consegue abaixar a nossa ansiedade e também a gente consegue planejar uma linha de ação para enfrentar o problema que está nos perturbando. E nós estamos atualmente com um desafio muito grande envolvendo o planeta Terra inteiro, que é exatamente a pandemia do coronavírus. Eu já fiz um vídeo com uma previsão de quando deve aparecer alguma solução, pelo menos um esboço de uma solução, como uma vacina, uma medicação, né? E, por enquanto, eu mantenho a previsão que foi feita, né? À medida que os eventos vão acontecendo, as previsões podem ser ajustadas. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, elas acham que quando a gente consulta um oráculo, a gente já tem que fazer todas as previsões certinhas do passo a passo de tudo que vai acontecer. Mas não é assim. Os oráculos, eles mostram tendências do que deve acontecer, e à medida que os eventos vão acontecendo, a gente precisa fazer um ajuste das previsões. Não é muito fácil entender tudo o que está acontecendo, né? Do ponto de vista astrológico, nós temos aí os trânsitos de Saturno, Marte, Plutão, Júpiter em Capricórnio. Nesse exato momento, Saturno entrou em Aquário, mas depois ele vai fazer um movimento retrógrado e vai voltar para Capricórnio, né? Então, esse ciclo complexo aí que envolve Capricórnio está refletindo uma série de condições, uma série de situações. Quem acompanha o meu canal lembra que no ano de 2016 ainda eu já fazia alertas sobre o ano de 2020, que ia ser o auge, né, desse ciclo de Plutão em Capricórnio, com Saturno, Júpiter e Marte em Capricórnio, né, e que nós teríamos eventos complicados, eventos problemáticos, desafiadores acontecendo nesse momento. Mas mesmo naquela época, eu não imaginei, tá? Eu tenho que reconhecer isso, eu não imaginei que esse ciclo, né, de Saturno em Capricórnio ia se manifestar de uma forma tão agressiva, assim, de uma forma tão maléfica, através de perigos de guerra e agora através de uma pandemia. Os planetas não geram essas coisas, tá, gente? Eu já falei isso em vídeos passados. Os planetas, eles refletem o que está acontecendo, a situação que está acontecendo. Saturno é um significador universal de pandemias, tá? De epidemias. E é exatamente pelo que nós estamos passando agora. Porém, para além da análise desses trânsitos, eu comecei a consultar os oráculos, todos os oráculos, o baralho cigano, a radiestesia, tá? O pêndulo, o tarô, a própria astrologia horária, para entender melhor o que é essa pandemia, o que gerou essa pandemia e o que a gente deve fazer para enfrentar essa pandemia, tá? E é exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu pretendo ser rápido, direto nos pontos, tá? Porque na verdade o tempo urge. O tempo urge, nós precisamos tomar ações, tomar medidas para resolver esse problema. Então eu vou direto nos pontos. Mais para frente, o que precisar ser detalhado, depois eu faço outros vídeos detalhando, mas eu vou direto no ponto, naquilo que você precisa saber e precisa saber rápido, precisa saber já, que é como se proteger desse vírus. E a minha linha de estratégia envolve duas direções. Uma são os cuidados materiais, os cuidados sanitários que a gente precisa ter em relação ao coronavírus. Isso já está sendo bastante divulgado aí nas mídias, tá? Eu não preciso ficar voltando muito nisso, porque isso é uma informação fácil de encontrar por aí. A segunda linha de direção, de prevenção, que eu vou tratar aqui,
diz respeito a algumas ações no campo espiritual que todos nós temos que fazer. Então acompanhem o vídeo que eu vou falar dessas duas linhas de direção. E vou falar também o entendimento que os oráculos estão me dando sobre essa situação. Então me acompanhem. Primeiro, sobre as medidas materiais e sanitárias, já tem bastante informação por aí. A lógica principal é a lógica de você não se expor ou se expor o mínimo possível a coletividades, a aglomerações. Então, tem surgido bastante a recomendação de ficar em casa, tá? Tudo que vocês forem fazer, precisa seguir essa lógica de não se expor ou se expor o mínimo possível. Porque esse vírus, na verdade, mesmo a ciência não tem clareza de todas as propriedades desse vírus, de como ele se manifesta. A gente ouve orientações de lavar as mãos, usar álcool gel, não colocar as mãos nos olhos, no nariz, nem na boca, né? Se você pegar em algum objeto, lavar a mão com água e sabão, né? Depois usar o álcool gel para limpar bem as mãos, né? Então, fala-se muito de cuidados de higiene, evitar contato com outras pessoas a menos de 1,5 m ou 2 metros. Então, realmente a gente está numa situação em que a gente deve manter distância das pessoas, não cumprimentar pegando na mão, não dar abraço, não dar beijo no rosto, tá? Nós estamos nessa situação, tá? Então, existem várias medidas sanitárias que vocês podem ir se informando. Essas medidas são fáceis de encontrar aí na grande mídia, tá? As unidades de saúde estão dando as orientações. Então, até aí, isso são as medidas de proteção, de prevenção material, medidas sanitárias. E isso a gente não tem o que se discutir, tá? Até porque a gente não sabe todas as propriedades desse vírus. Então, assim, isso é uma medida geral para evitar qualquer contaminação por qualquer vírus, mas principalmente o coronavírus. Porém, o que eu realmente quero tratar aqui no vídeo é a segunda linha de proteção necessária, que é a questão da proteção espiritual. Como o próprio título desse vídeo diz, agora é a hora de nós vibrarmos luz contra as trevas, tá? Eu coloquei esse título, não foi à toa. E aí eu preciso que vocês acompanhem o meu raciocínio, que agora é a parte importante aqui do vídeo, tá? E eu quero que todos vocês me acompanhem. Eu consultei todos os oráculos, astrologia horária, baralho cigano, pêndulo, radiestesia, tarô, todos os oráculos que eu tenho acesso. E assim, o que ficou muito claro pelos oráculos é o seguinte: esse vírus, em primeiro lugar, ao que tudo indica, é a indicação dos oráculos, tá, gente? Esse vírus é resultado de uma arma química, tá? Ela é uma arma biológica, ela foi feita pelo homem. A ciência oficial ou a ciência convencional já fez até artigo científico dizendo que esse vírus foi uma mutação que aconteceu naturalmente, espontaneamente. O coronavírus é um vírus que já é conhecido do ser humano desde a década de 60, né? E aí aconteceu uma mutação espontânea que começou a contaminar os seres humanos. É uma mutação que se apresentou letal para os seres humanos. E aí está acontecendo uma proliferação desse vírus, né? na humanidade, no planeta todo. E essa versão dos fatos tende a argumentar que isso é um fato normal, tá? É um acontecimento normal da própria biologia, da própria natureza, e isso está tendo impacto na vida das pessoas, inclusive na economia, mas isso é até casual, tá? De tempos em tempos, de uma maneira casual, de uma maneira ao acaso, os vírus recebem mutações e podem se tornar letais para o ser humano. Nada demais nisso. Essa é a versão da ciência oficial. O que eu estou dizendo para vocês aqui nesse vídeo é que quando eu consulto os oráculos, eles negam isso. Os oráculos me apontam que o vírus foi produzido em laboratório em contexto de guerra química.
E não é só os oráculos que trazem esse entendimento. No universo espiritualista, no universo espírita, espiritualista, entre médiuns e canalizadores, há uma certa convergência entre diferentes médiuns, entre diferentes canalizadores, tá? Há uma certa convergência de que esse vírus foi criado pelo ser humano. Eu não vou entrar aqui no debate se esse vírus foi criado pela China, se esse vírus foi criado pelos Estados Unidos, que foi lá e jogou na China, ou se esse vírus foi criado pela China, que jogou na própria população chinesa para começar a pandemia e agora está conseguindo fazer o controle. Tá? Assim, essa parte aí, ela é muito nebulosa, tá? Eu não entrei numa investigação dos oráculos sobre isso. Está acontecendo algo muito confuso, muito complexo, e na verdade eu nem achei isso importante. Se o vírus foi criado pelos chineses, ou se foi criado pelos Estados Unidos, ou até pelos dois países juntos, vai lá saber, né? Porque entendam uma coisa, tá, gente? Deixa eu já explicar uma coisinha para vocês. Quando eu investigo a questão política, geopolítica no planeta, ou mesmo no nosso país, certos grupos, certas alteridades que se manifestam como adversários, muitas vezes não são adversários, tá? Certos grupos, certos personagens que parecem ser adversários, nos bastidores não são adversários, tá? Existe muita coisa oculta, muita coisa nebulosa e que eu não vou entrar nisso agora. O que é importante apenas eu dizer para vocês é que os oráculos me apontam que esse vírus foi criado, sim, como uma arma química em contexto de guerra química, tá? Em contexto de guerra biológica. Mas os oráculos me revelam mais uma coisa também, que também os médiuns e canalizadores estão dizendo. Existe participação magística nisso. Existe influência de espíritos trevosos, conhecidos como magos negros ou magos trevosos, tá? No mundo espiritual, tá? No mundo astral, existe uma camada do mundo astral onde vivem e existem esses magos negros, magos trevosos, e existe uma ação magística desses seres sobre tudo que está acontecendo. Para quem é mais cético, materialista ou mesmo ateísta, isso pode parecer até uma forma de psicose, uma forma de paranoia, uma coisa absurda. Mas para quem é esotérico, para quem é do mundo espírita, do mundo espiritualista, o pessoal da Umbanda sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Então existem falanges, grupos de espíritos trevosos que estão também envolvidos com tudo que está acontecendo. Existe uma máxima esotérica que diz que tudo o que acontece no mundo material, na verdade, é reflexo do que acontece primeiro no mundo espiritual. Então, se no nosso mundo material existe o caos, existe o medo, o pavor, e existem situações de guerra, sejam elas guerras de informação, guerras químicas, ou mesmo guerras bélicas em algumas regiões do planeta, tudo isso está acontecendo primeiro lá no mundo espiritual. O caos, ele acontece primeiro nas camadas do mundo espiritual. E falanges de espíritos trevosos, espíritos que sabem fazer magia negra, estão atuando, é uma coletividade grande que atua no planeta. E quando eu digo tudo isso, eu nem estou querendo dizer que a razão de tudo isso que está acontecendo são essas entidades, são esses espíritos. Porque, embora exista uma lei, tá, esotérica que diz que tudo que acontece no mundo material primeiro aconteceu no mundo espiritual, mas se a gente analisar com mais cuidado, a gente sabe que, na verdade, existe uma dialética entre o mundo material e o mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual afeta o mundo material, mas o que acontece no mundo material também atrai uma certa modalidade de energia espiritual, tá? Então, se certos grupos de lideranças realmente fizeram uma arma química, como os oráculos estão apontando, tá?
esse fato pode muito bem ter atraído falanges de espíritos trevosos. A coisa é um pouco complexa. O que pode estar acontecendo também é assim, um grupo de espíritos trevosos inspirou, né, aproveitou a energia do planeta que tem sido negativa nos últimos meses e anos, aproveitou essa energia para inspirar certas lideranças a fazerem essa arma química, e a partir do momento que ela é liberada no planeta, e ainda com a ação da mídia, né, da mídia de massa, maximizando medos, terrores e pânicos, aí uma falange de espíritos trevosos conseguiu se alimentar dessa energia, e aí você tem um efeito de retroalimentação, né? Então, a espiritualidade negativa alimenta esses medos, esse pânico, esses medos e esses pânicos alimentam esses espíritos trevosos, e tudo isso se soma com os acontecimentos concretos, materiais, todos que eu estou falando, tá? Então, espero que vocês estejam entendendo, tá? Mas todo esse planejamento no mundo material, aonde provavelmente foi criada esse vírus em laboratório, alimenta a espiritualidade sombria, negativa, tá? E as coisas elas vão se retroalimentando, tá? O que importa dizer então aqui, e é isso que eu quero que vocês entendam bem, existe então um fator magístico, tá? É magia negra mesmo, coletiva, planetária, existe um fator magístico nessa questão do coronavírus, tá? No pêndulo, para vocês terem uma noção, eu perguntei 4 vezes para o pêndulo se existe ação coletiva de espíritos trevosos, tá? Magos trevosos, nessa pandemia do coronavírus. O pêndulo me confirmou isso 4 vezes. O baralho cigano também me confirmou isso, a astrologia horária também me confirmou isso, e tudo isso é consistente com as comunicações de vários médiums e canalizadores ao longo do planeta. Alguns canalizadores falam até mesmo de influências espirituais interplanetárias de outros planetas, tá? Então, isso entraria no campo da ufologia espiritual. Existe essa versão dos fatos também. Eu não vou entrar nisso porque é muito complexo, tá? Mas se vocês pesquisarem, se vocês quiserem referências depois, eu passo. Mas eu não vou querer entrar muito nisso. Mas eu acho que o que precisa ficar bem claro para vocês é que o que está acontecendo no plano espiritual negativo é coisa grande, é coisa complexa e difícil de entender, tá? Todos os meandros desse entrelaçamento entre fatores espirituais negativos e o que acontece no mundo material, tá? Esse entrelaçamento, ele é difícil de entender mesmo, tá? E nós não precisamos entender tudo. Nós não precisamos entender tudo, tá? Inclusive os oráculos, eles têm uma dificuldade de esclarecer todos os meandros de tudo isso, porque vocês precisam entender o seguinte: magos trevosos sabem mexer bem com magia negra, tá? Eles são mestres em magia negra. Eles sabem, inclusive, usar esses recursos para se esconderem. Eles conseguem esconder as estratégias deles, eles conseguem confundir as estratégias deles para não serem encontrados, para não serem identificados. Então, não é qualquer técnica espiritual, inclusive, que consegue descobrir o que eles fazem, tá? A principal técnica, a mais eficiente contra magos trevosos, se chama apometria. Então, agora eu vou entrar numa fase importante aqui, que é o seguinte, tá? E eu acho que esse é o ponto mais importante do vídeo, tá? É a recomendação mais importante de todas, né? Mesmo que vocês não entendam tudo sobre magos trevosos, sobre manipulação de energia, mundos espirituais, mesmo que vocês não entendam isso, mas assim, entendam a seguinte mensagem: vocês precisam vibrar energia positiva, vocês precisam vibrar luz, luz divina, precisam se conectar com o divino. Então vocês precisam cuidar da proteção espiritual de vocês. Algumas pessoas
têm mais conhecimento, outras têm menos, mas seja lá qual for o conhecimento espiritual que vocês tenham, agora é o momento de usar tudo, todo o conhecimento espiritual que vocês tiverem. Quem for reikiano, use o reiki. Quem conhece radiestesia radiônica, use a radiestesia radiônica. Se conhecer radiestesia e reiki, usa tudo, as duas técnicas. Sabe mexer com florais? Use florais. Sabe aplicar jorei? Use o jorei. Tá? Assim, tudo que vocês souberem de conhecimento espiritual, agora é a hora de usar. Tudo. Tudo é tudo mesmo. Tá? A maioria das pessoas sabem fazer orações. As orações, elas são importantíssimas nesse momento. Eu tenho visto, tá? Estou sabendo que a maioria dos centros espíritas, centros de umbanda, a maioria das instituições religiosas estão fazendo algum tipo de corrente de orações, algum tipo de corrente de vibrações, de pensamentos positivos. Agora, nesse momento, pensar positivamente, vibrar a luz é essencial. Tá? Até porque quando você vibra a luz, você também começa a atuar no mundo material que te rodeia. Tá? Então, lembrem-se o que eu falei. Aquilo que acontece no mundo espiritual precede o que acontece no mundo material. Então, se você vibra a luz, se você se conecta com o divino, você começa então a produzir no teu mundo material mais imediato uma condição de proteção. Você começa a produzir sincronicidades, eventos que te protegem, que te distanciam de situações de vulnerabilidade. Vejam então que eu não estou excluindo, tá? Vocês têm que prestar bem atenção no que eu estou falando. Eu não estou excluindo as medidas sanitárias e materiais de prevenção, que eu já falei no começo do vídeo. Mas o que eu estou apontando aqui para vocês, e esse é o meu diferencial, essa é a minha contribuição, essa é a principal ideia, vocês precisam se proteger espiritualmente, vibrar luz divina de todas as maneiras possíveis e imagináveis que vocês conhecerem, começando através das orações, tá? As correntes de orações que vocês estiverem participando, excelente, continuem fazendo isso. Só que agora tem um adendo aqui que eu preciso trazer para vocês. Nós estamos lidando com magos trevosos. Independente de você acreditar nisso ou não, independente de você achar que está enfrentando isso ou não, mas assim, os magos trevosos existem, eles estão atuando no planeta e sim, você está enfrentando isso sim. Tá? Nós estamos enfrentando magos trevosos. Então, o meu entendimento é de que a gente deve ir além das orações até, tá? Buscar outras estratégias. Além das orações, façam suas orações, mas busquem outros recursos. Leiam salmos. O Salmo 30, eu recomendo que vocês leiam o Salmo 30. Se não der para ler todo dia, lê um dia sim, um dia não. Lê 2 vezes por semana. As orações diariamente, os salmos, se não der para ser diariamente, mas de maneira intermitente, leia o Salmo 30 da Bíblia. E aí vocês busquem outras estratégias de proteção espiritual. Na descrição do vídeo, tá? Esse vídeo aqui é importante a descrição. Na descrição do vídeo eu estou deixando técnicas apométricas para vocês fazerem campos de força. Existe isso, tá? Existem técnicas de produção de campos de força através da apometria. Eu estou deixando vários links embaixo. Tem um link com uma apostila que vocês podem baixar, tá? De um site de curso de apometria. Tem ainda mais um vídeo que ensina como fazer esses campos de força. Então, o primeiro link, você baixa a apostila. O segundo link é um vídeo que usa essa apostila como referência e ensina como fazer campos de força apométricos. Eu mesmo fiz o meu campo de força apométrico, tá, gente? Eu já conheço essa técnica há muito tempo, tá? Nunca falei aqui no canal. Essa é a primeira vez que eu estou falando desse assunto no canal. E a necessidade está pedindo isso. Eu já fui membro, para vocês saberem, eu já fui membro por mais de 5 anos da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas.
né? E nessa associação tinha uma psicóloga que inclusive foi minha supervisora, que ela trabalhava com apometria, com campos de força, com escudos de apometria. Então eu já conhecia essa técnica. Eu retomei essa técnica aqui agora porque existe uma necessidade planetária, tá, de divulgar essa técnica. Então eu estou deixando os links na parte de baixo, né? Baixem a apostila, assistam o vídeo e façam um campo de força em casa. É fácil fazer o campo de força, você só precisa imaginar o campo e fazer as contagens apométricas, tá? Na apostila isso é ensinado. Mais para frente, depois com mais tempo, eu posso até fazer um vídeo aqui ensinando como fazer esses campos de força apométrico. Normalmente eles são feitos na forma, eles são imaginados, né, na forma de esferas ou pirâmides, tá? Leiam a apostila que lá tem todo o fundamento. Eu ainda estou deixando uma playlist de um curso completo de como fazer campo de força pela apometria, tá? Eu recomendo muito, muito que vocês assistam e sigam essas instruções. Então vejam, eu já estou sugerindo orações, leitura de salmos, a criação de campo de força na apometria. Vocês fazendo isso, vocês vão estar protegidos, inclusive, dos magos trevosos, tá? Mas como eu estou dizendo, agora é o momento de usar tudo que vocês conhecerem. Então, além de tudo isso que eu estou falando, quem conhece o Reiki, use o Reiki. Inclusive, o Reiki, ele pode ser usado junto com a apometria. Quem conhece radiestesia, use radiestesia, use florais. Quem é messiânico e conhece o Jorei, faça autoaplicação de Jorei, aplique o Jorei nos seus familiares e amigos dentro de casa, não vá participar de aglomerações, tá? Mas você pode atender as pessoas individualmente com uma distância, o Jorei você pode atender com uma distância de 2 ou 3 metros, inclusive. O Reiki você pode aplicar à distância, não precisa estar presencialmente, tá? O recurso das mesas radiônicas, eu já falei de mesa radiônica aqui. A mesa radiônica que eu trabalho é muito poderosa para identificar magos trevosos e para destruir magia negra, para desfazer magia negra. Eu já tenho clientes que foram beneficiados através dessa técnica, tá? Mas as mesas radiônicas, elas são uma técnica paga, é particular, né? Então é um trabalho remunerado. E a minha intenção aqui é mostrar para vocês estratégias que são gratuitas, como por exemplo os campos de força apométricos. É gratuito, você pode fazer na sua casa. Não precisa ter nenhum poder especial, não precisa ser médium treinado, qualquer ser humano pode fazer o seu campo de força apométrico, tá? Tá na parte de baixo do vídeo. Ah, eu não acredito nisso. Então você não tinha nem que estar assistindo esse vídeo. Eu não sei nem o que você está fazendo aqui. Se você é cético, ateu, materialista, não acredita em nada disso, eu nem sei por que você está assistindo esse vídeo. Vá assistir os vídeos da ciência formal, que diz que esse vírus foi produzido ao acaso e que tudo isso é normal e uma hora a ciência vai achar uma cura, né? E detalhe, né? Quando achar essa cura, essa vacina ou essa medicação, quem achar a cura vai ganhar muito com isso, né? Tem uma questão econômica. Vejam que tem uma questão econômica aí rodeando essa problemática do coronavírus. Eu estou deixando, inclusive, mais 2 links na parte de baixo do vídeo com visões alternativas do coronavírus, tá? Que aí vocês podem aproveitar, eu recomendo que vocês olhem, tá? Os oráculos me disseram que esse vírus foi produzido por laboratório. Só que essa especulação, ela existe por parte de alguns analistas. E eu estou deixando os vídeos na parte de baixo do vídeo. Vocês assistam e concluam por vocês, tá? Assim, vocês não têm que acreditar em mim não, tá, gente? Não é, a ideia não é essa. Embora eu pesquisei muito. Eu passei esses dias, até por isso que eu não estou colocando muito vídeo novo, né? Vocês podem ver que já faz um tempo que eu não coloco vídeo novo, porque eu fiquei esses dias pesquisando esse conteúdo, montando essa pauta para poder vir falar. A mensagem principal é: busquem toda e qualquer forma possível de proteção espiritual. O planeta está sendo atacado por coletividades de magos trevosos. Isso é uma mensagem. Então vocês precisam se cuidar espiritualmente, tá? Essa é a principal mensagem desse vídeo. Ainda vou fazer mais vídeos no futuro, talvez até
trazendo algumas técnicas de proteção para vocês, tá? Falando mais sobre autoproteção psíquica e espiritual. Aproveitem essa recomendação e espero poder ter ajudado vocês com esse vídeo aqui, tá? Vou continuar minhas atividades online, à distância. Estou fazendo lives de tarô, baralho cigano, de oráculos nas minhas comunidades de Facebook. Vou deixar o link na parte de baixo do vídeo também, tá? E o que vocês precisarem aí de ajuda, de orientação, eu estou disponível. Vou deixar o link de um grupo de WhatsApp do canal, que esse grupo já tem mais de 40 pessoas. Eu acredito que é 40, um pouquinho mais de 40 pessoas. Eu vou deixar o link na parte de baixo do vídeo. Eu tenho orientado muito de perto o pessoal que está no meu grupo de WhatsApp, tá? Provavelmente vou também abrir um grupo no Telegram, tá? Eu estou tentando ampliar minhas redes sociais para ter mais contato com vocês. Então vocês vão explorando os links na parte de baixo do vídeo, que tem bastante coisa interessante para vocês, tá? Não deixem de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo. Me ajudem a divulgar essa mensagem, porque ela pode ajudar mais pessoas, tá? E quem também quiser me ajudar, tá? Até para eu conseguir ter mais tempo livre para produzir mais vídeos, para produzir mais conteúdo com informações, quem quiser me ajudar pode aderir à campanha Apoia-se, tá? Na verdade, o dinheiro da campanha Apoia-se, que são as doações que vocês fazem, doações mensais, que pode ser uma doação de R$1 por mês. Mas isso já está me ajudando, tá, gente? Já está me ajudando a ajudar outras pessoas, tá? Porque aí eu consigo ter mais tempo livre para pesquisar mais, produzir mais pautas de conteúdo, mais vídeos que possam ajudar pessoas. Então, quando vocês me ajudam com a campanha Apoia-se, eu também consigo ajudar mais pessoas, tá? Esse vídeo termina por aqui, dada a urgência. Esse vídeo até ficou maior do que eu queria, mas é urgente que essa informação chegue para vocês. Que informação? Se cuide espiritualmente. Cuide da sua proteção espiritual usando todas as técnicas que você conhecer. Tudo, tá? Nós estamos enfrentando magos trevosos. Eu não estou querendo também criar uma situação de pânico. Não é isso, tá, gente? Entendam bem. Pelo contrário, eu estou vindo aqui com a solução. Façam orações, leituras de salmos, façam o campo de força apométrico de vocês. E se vocês conhecerem outras técnicas, reiki, jorei, o que vocês conhecerem, usem. Quem é umbandista tem várias técnicas. Chamem os orixás, chamem os anjos da guarda de vocês, tá? Tudo está valendo, tudo está valendo, tá? Então essa é a mensagem mais importante. Se cuide espiritualmente, porque a carga negativa sobre a psicosfera é a esfera espiritual do planeta. A carga negativa sobre a psicosfera do planeta Terra está bem negativa, bem sombria mesmo. O mundo espiritual está trevoso. A situação vai melhorar, isso vai passar, não é para sempre, tá? Quando Saturno e Júpiter entrarem em Aquário em movimento direto, isso é lá para dezembro e janeiro do ano que vem, tá? Quando isso começar a acontecer daí para frente, as coisas vão começar a se organizar, vão começar a melhorar. E, inclusive, algumas lições vão ser aprendidas até lá, porque mesmo na situação de pior crise, ainda existe alguma aprendizagem a ser feita, tá? Lições vão ser aprendidas. Muito provavelmente, uma parte aí da organização do mundo e da nossa realidade, do nosso universo, vai ter que mudar depois disso, tá? Mudanças vão estar acontecendo aí. Mas a gente vai discutir isso nos próximos vídeos. Continuem me acompanhando. Eu estou fazendo muita pesquisa, estou pesquisando muito, tá? Ouvindo várias referências, eu vou continuar trazendo conteúdo nos próximos vídeos, tá bom? A gente se encontra nos próximos vídeos, gente. Não é para ficar em pânico, não se alarmem, não é para ficar com medo, porque o pânico, o medo, esse pânico alimenta os magos trevosos, tá? Dá mais poder para eles. Então, é por isso que prestem bem atenção no título desse vídeo. Agora
é hora de vibrar luz divina pura. Imaginem a luz divina pura quando vocês estiverem fazendo orações, lendo os salmos, quando vocês estiverem fazendo o campo de força de vocês. Imaginem luz divina pura, pode ser luz branca, pode ser luz violeta, pode ser luz verde, que é uma luz de limpeza, a luz azul, que é uma luz calmante, tá bom? Foquem nisso. Eu mesmo cuidei muito da minha espiritualidade, inclusive antes de poder vir fazer esse vídeo. Aqui em casa, por exemplo, eu estou com 9 gráficos de radiestesia ativados para cuidar da minha proteção espiritual. Principalmente quem lida com o público, quem é influenciador de opinião, precisa cuidar agora, imediatamente, com muita intensidade da sua proteção espiritual. Porque assim, vocês podem imaginar, os magos trevosos, eles têm muito conhecimento espiritual. Então, o alvo deles é influenciadores de opinião, principalmente políticos, quem está no poder, quem influencia a vida de muitas pessoas, tá? São os principais alvos. Até para eu poder vir falar aqui, eu cuidei primeiro da minha proteção espiritual para poder trazer essa mensagem de ajuda para todos vocês, tá? Ainda dá tempo de se proteger. Ainda dá tempo de se proteger. Então, cuidem disso, ok? A gente vai se falando. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal! Até os próximos vídeos.